Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre um assunto que nós já vínhamos debatendo desde o início do ano, quando a AES Corporation indicou que pretendia se desfazer de suas operações no Brasil. Ela detém duas holdings e essas duas holdings possuem ações da AES Brasil como uma espécie de uma controladora. Só que no ano passado, mais ou menos por outubro, se não me engano, outubro, novembro, a Votorantim ela adquiriu 4,1% de ações da AES Brasil por conta de uma dívida antiga com a Eletrobras. Portanto, tudo sinalizava a possibilidade de que a Votorantim, através da Auren, pudesse, então, acabar adquirindo essa participação da AES Corporation. O que resultou foi o seguinte: hoje é dia 16 de maio de 2024 e ontem à noite foi divulgado um documento da Auren intitulado Combinação de Negócios, onde então a gente pôde ver o avanço que deu sobre essa questão da participação da AES Corporation passando por uma outra companhia. E nós vamos dar uma olhada nesses detalhes e os impactos que teve principalmente para a nossa carteira, uma vez que nós possuímos ações da AES Brasil. E para explicar o que se deu, a Auren ela fez no dia de hoje, logo cedo, uma teleconferência onde ela apresentou essa combinação de negócio, que na verdade nós não vamos entrar muito no detalhe, porque é mais um patamar assim de divulgação aonde se pretendia chegar. Mas tem algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, a junção acabou em 8,8 GB e a terceira maior geradora do Brasil. Depois a gente pode entrar em algum outro detalhe maior. Eu não assisti porque eu tinha um compromisso, como eu disse, não consegui assistir essa apresentação, talvez eu volte a assistir se alguma coisa não ficar claro para mim. A parte realmente que me interessou foi essa aqui, na estrutura da transação, que talvez eu volte aqui para tocar em um ou outro detalhe. Isso porque eu acredito que o fato relevante que foi divulgado no dia de ontem, ele contém quase tudo que nós precisamos saber. Então ele foi informado aqui que houve a celebração, no dia 15 de maio, juntamente com essa ARN, você guarde essa empresa, ARN Holding Energia, mais a AES Brasil Energia, a AES Holding e a AES Holding Brasil 2, que são as duas com participação da AES Corporation. E nesse documento eles explicam aqui o conjunto das informações que acabam por regular a combinação de negócios entre a Auren e a AES Brasil. Dessa forma, vai resultar na conversão da AES Brasil em subsidiária integral da Auren e na unificação, veja, unificação das bases acionárias da Auren e da AES Brasil, que é isso que eles chamam durante esse documento aqui de combinação de negócio ou simplesmente operação. Essa combinação de negócios da Auren com a AES Brasil criará uma relevante plataforma de potência instalada de 8,8 gigawatts que estava naquela apresentação que eu mostrei agora há pouco, composta então por um portfólio robusto de geração de energia totalmente renovável. Importante aqui é um EBITDA relativo ao ano de 2023, juntando as duas, de 3,5 bilhões. A Auren, como empresa combinada resultante, ou seja, a junção termina na Auren, se torna a terceira maior empresa geradora de energia do Brasil e uma das melhores combinações do país sob o aspecto de diversificação de fontes renováveis. Aqui fica por conta da própria companhia, mas eu acho que tá correto fazer essa afirmação. O acordo prevê que a operação será realizada por meio da incorporação pela ARN, aquela que eu falei anteriormente, uma sociedade cujo capital é integralmente detido pela Auren, da totalidade das ações ordinárias de emissão da AES Brasil. Então fica na ARN, que é controlada pela Auren. Adotou-se, aqui segundo a legislação, o parâmetro da perspectiva de rentabilidade, foi isso que eles usaram, a abordagem de renda, que está previsto no artigo 170 lá da lei das SAs. Então é daí que vai decorrer a escolha que eles fizeram para esse processo.
onde eles indicaram que cada uma ação ordinária da AES Brasil, detida pelo acionista da AES Brasil, serão entregues 0,76, aquele monte de números, de ações da Auren na relação de trocas. O que vai acontecer então é que, durante esse processo, os acionistas da AES Brasil terão essas 3 opções, podendo escolher uma dessas 3. Então veja que aqui eu vou deixar marcado, né, a opção número 1. Neste caso aqui específico, o que acontece? É preciso entender aqui que 90% das ações que se detêm da AES Brasil, certo, serão convertidas em ações e 10% em moeda nacional. Então, como é que você faz isso? Você pega o total de ações da AES Brasil e multiplica por 0,68, você vai saber quantas ações vai ter lá no final. Da mesma forma, você pega o total de ações da AES Brasil e multiplica por R$ 1,15 e isso vai ser colocado em moeda nacional. Então, pega o total de ações, divide 90% dessas ações da AES Brasil, né? Por exemplo, eu sou acionista da AES Brasil. Então, eu vou pegar 90% das minhas ações e vou multiplicar por 0,6861. E assim eu vou saber quantas ações eu terei da Auren no final, se eu optar pela opção número 1. E depois eu vou pegar o conjunto todo das minhas ações e vou multiplicar por R$ 1,15 e isso vai ser me dado em moeda nacional. Tem a opção 2, que é você pegar o conjunto total das suas ações e multiplicar por 0,38 para saber o quanto você vai ter em percentual de ações da Auren e pegar os outros 50% e pegar o total e multiplicar por 5,77, que é a mesma coisa que transformar os 50% restante das ações em valores a receber. Então você tem essa segunda opção. Metade das suas ações são convertidas em ações da Auren, multiplicando por 0,38, enquanto que a outra metade você multiplica por R$ 5,77 e você vai ter o que você vai receber em valor. E por fim, ainda existe uma terceira opção, e neste caso aqui 100% das ações serão convertidas em moeda nacional, bastando multiplicar o total das ações por R$ 11,55. Tem uma questão aqui que é interessante nesse documento, é que no caso a opção número 1 será considerada o padrão aplicável a todos os acionistas da AES Brasil, que não se manifestarem. Então, se você não disser nada, você cai na opção número 1, certo? E nos prazos que forem a ser divulgados, no momento que eles forem ocorrer, vai ser dito, olha, as opções estão abertas. Então, aí você que tem que manifestar se você quer a opção número 2 ou então a opção número 3. Veja aqui a AES Corporation, então, a maior detentora da AES Brasil, que é acionista controladora indireta da AES Brasil, enviou nesta data, ou seja, no dia 15, uma carta para a Auren e para a AES Brasil, informando que optará pela opção número 3, ou seja, recebimento de 100% da sua participação em moeda nacional. Então, vai pegar o conjunto das ações da AES Corporation e vai multiplicar aqui por R$ 11,55. Já lá na outra banda, a Votorantim, acionista, parte do bloco de controle da Auren, junto com a CESP, detém atualmente a participação de 4,1% do capital, eu já tinha falado isso aí no início, e ela escolheu aqui no caso a opção número 1. Então eu vou mostrar para você o que aconteceria no caso das ações que são detidas aqui pelo canal. O canal possui 6.929 ações da AES Brasil. Assim, nós pegamos o fator de multiplicação dessas ações, que é aquele 0,686138, se eu quiser a opção número 1. E eu vou multiplicar isso aí pelo total de ações possuídas. Então eu vou ter lá no final aproximadamente 4.754 ações.
Ações essas da Auren, evidentemente. E o mesmo número de ações eu vou multiplicar por aquele valor que nos foi dado lá, R$1,155. Então eu vou receber aqui R$8.002, aproximadamente, 8.003, e terei então aquele número de ações da Auren. Isso é o que vai me ser ofertado, caso eu opte pela opção número 1. E note que ao tempo desse vídeo, olha só o que está acontecendo aqui. A AES Brasil, ela vai a R$11,15. Veja que ela fechou o dia de ontem a R$9,78 e ela sobe no dia de hoje, pelo menos agora, às 10:01 da tarde, desse dia 16, ela sobe um pouco mais de 14%. Enquanto que a Auren, ela regride aqui a R$11,58, caindo 3,74. Veja que as coisas estão indo mais ou menos por equilíbrio, em termos de valores. Outra questão relevante, que a gente não pode deixar de observar, é com relação ao patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido aqui da AES Brasil é de aproximadamente 5,4 bi fechado o primeiro trimestre de 2024, enquanto que na Auren é de 12,2 bi. Quase como a gente dissesse que a Auren, em termos de patrimônio líquido, é 3 vezes maior que a AES Brasil. Ainda que, em termos de receita, vamos dar uma olhada aqui em cima, onde eu vou deixar marcado, a Auren é 5,5 bi, ao passo que a AES Brasil é de 3,3. Daqui, qual foi o parâmetro utilizado? É esse aí, do rendimento lá naquela legislação que foi utilizada, por isso, naquela ordem ali do 0,76 ou 76%. Outro aspecto a ser observado aqui em relação à Auren, aspecto específico, né, para fins das nossas conclusões aqui, veja que até o presente momento a Auren pagou em dividendos aqui em 2024 40 centavos. Ao passo que na nossa projeção da Auren a gente tinha uma projeção aqui de 82. Claro que tem algumas excepcionalidades que levaram para esses valores. Então, eu acho que é bem prudente que se reduza, de alguma forma, o que a Auren ainda poderia pagar ao longo de 2024. Portanto, com o valor que vai ser nos pago em moeda corrente, se nós dividirmos isso aí por R$ 11,55, nós ainda poderíamos ter mais 693 ações. Mas supondo que ela não vá pagar aqueles 40 centavos, que pague menos, 25 centavos. O que nos daria ainda mais R$ 173 em proventos, caso, né, evidentemente, optássemos ainda por comprar mais ações da Auren ao preço que a gente viu agora há pouco. E com tudo isso, ao fim e ao cabo, depois de tudo que nós vimos e tudo que já se passou com a AES Brasil, fiquei com a impressão de ser um negócio razoável. Um negócio que tem alguns parâmetros interessantes ali que fazem, pelo menos na minha interpretação, eu não estou recomendando nada, não estou dizendo que é algo bom ou que se deva proceder dessa forma. Mas eu vou levar um dito comigo, ele é até um dito do seu Barsi: se o controlador está comprando, compra junto. Então eu vou ficar junto com o controlador, com a Votorantim, já que isso é um negócio que veio sendo construído aí há um bom tempo, a lamentar aqueles que antecipadamente venderam suas ações, venderam ali a R$10, quando ela estava se aproximando baixando para os R$9 alto, porque é mais ou menos isso que cai na ideia do investidor, porque eu não considero para a carteira do canal que a AES Brasil tenha sido um bom negócio, muito pelo contrário, acho que está ali na faixa ali de um negócio médio para baixo. Por tudo o que vem acontecendo, que eu já falei em outros vídeos, que não cabe agora argumentar sobre isso, mas parece que isso faz parte de um processo de transição da companhia que me pareceu interessante para a minha visão de continuar
E então, dentro de uma outra companhia agora, juntando um outro potencial, e aí sim receber por conta daquilo que se investiu em termos de ações até agora e também até lá nos follow-ons que aconteceram no passado. Então me parece que a hora é de permanecer acompanhando o controlador. Pelo menos é a minha decisão. Os dados estão aí, você tem que verificar o que é melhor para você, o que pode. Uma outra opção bastante interessante seria o 100% em moeda corrente e você olhar, aí é um processo mais complicado, companhias. O ideal é que fossem companhias dentro do mesmo segmento, que estivesse com valor aproximado e com potencial de dividendos maior. Seria interessante, de repente, dar uma olhada numa CEMIG, então, dar uma olhada numa Taesa, para verificar aí se realmente vale a pena. Mas tudo tem que ser colocado dentro dos cálculos para que você depois não se surpreenda logo ali na frente. A decisão aqui do canal, ela não está de fato tomada, mas parece que nós vamos andar por essa linha. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.